Olá, bem-vindos à quinta aula do nosso curso Fundamentos de Física 2. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo, certo? Então, todo mundo já viu e já brincou com o ímã, mas poucos de nós se perguntou o que produz um campo magnético. Então, um campo magnético, ele pode ser criado por um ímã permanente, pode ser criado por uma corrente elétrica em um condutor e por qualquer carga em movimento. Pergunto a vocês qual é a diferença entre um ímã permanente e um eletroímã, certo? Então vocês pesquisem sobre isto e pesquisem também um pouco sobre a história do magnetismo. Bem, vocês lembram que um ímã possui um polo norte e um polo sul. Nós sabemos também que não existe monopolos magnéticos na natureza, pelo menos não foi observado nenhum até agora. Ou seja, não podemos pegar um ímã, dividi-lo no meio e ficar somente com o polo norte em uma mão e o polo sul na outra. Ele vai ter um polo norte e um polo sul, esse vai ter um polo norte e um polo sul. Ok? Nós temos aqui a ilustração das linhas de campo magnético em dois ímãs, um ímã em formato de ferradura, certo? E um ímã em formato de C. Então, vemos que as linhas de campo vão do polo norte para o polo sul. Bem, vamos então falar sobre a força magnética. Podemos encontrar uma expressão para a força magnética através de experimentos. E com os experimentos, nós observamos que as cargas elétricas elas ficam sujeitas a uma força quando estão imersas em um campo magnético. Porém, apenas quando a carga está se movendo. Também observamos pelas experiências que a magnitude da força é proporcional à carga e à intensidade do campo elétrico. Além disso, vemos que a direção da força é mutuamente perpendicular à direção do movimento da carga e à direção do campo magnético. E, finalmente, podemos observar experimentalmente que a orientação da força depende do sinal da carga. Podemos traduzir essas 4 observações experimentais na equação da lei de força de Lorentz, que diz que a força elétrica é igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade e do campo magnético. Vocês lembram do produto vetorial das aulas de matemática de vocês, certo? Para calculá-lo, vocês vão precisar simplesmente lembrar dos conceitos matemáticos aprendidos. Para encontrar a direção da força magnética, nós usamos a chamada regra da mão direita, certo? Então, aqui temos uma ilustração que vai lembrar para vocês como usar esta regra, que é o seguinte. Na regra da mão direita, o polegar da mão direita, ele aponta na direção do produto vetorial VB, quando os outros dedos vão apontar do vetor V, velocidade, para o vetor B, campo magnético, passando pelo menor ângulo φ entre os dois vetores, certo? Se a carga ela é positiva, a força F vai ter o mesmo sentido que o produto V vezes B. Se a carga Q ela é negativa, então ele vai ter sentido oposto a esse produto vetorial de V por B, ok? Então vocês pratiquem um pouco como aplicar esta regra da mão direita. Com respeito ao módulo, é só resolver o produto vetorial. Então, nós sabemos, lembramos da definição matemática, que o produto vetorial, vetor B vezes B, vai ser igual a VB seno de φ, onde φ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, entre esses dois vetores. Então, por esta equação, é fácil ver que a força vai ser zero em algumas situações. Se a carga é zero, se a partícula está parada, se a velocidade é paralela ou antiparalela ao campo magnético, certo? É fácil ver também, pela equação, que a força vai ser máxima quando a velocidade e o campo são mutuamente perpendiculares. Bem, vamos estudar agora a lei de Biot-Savart. Nós sabemos que uma carga em movimento dá origem a um campo magnético. Mas qual é a relação entre a carga em movimento e o campo magnético que ela gera? Os resultados experimentais para esta pergunta foram os seguintes. O campo magnético de uma carga pontiforme ele é diretamente proporcional ao valor da carga
e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga e o ponto onde se calcula este campo. Observou-se também que o módulo do campo magnético, B, ele é proporcional ao módulo da velocidade da carga e ao seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Se observou também que a direção do campo magnético é perpendicular ao plano que contém o vetor velocidade e a reta ao longo da qual a carga se move. Bem, então podemos ter uma representação matemática da lei de Biot-Savart. Uma ilustração de como aplicá-la está representada aqui na figura 19.11, certo? Que mostra justamente que pode-se utilizar a lei de Biot-Savart para determinar o campo magnético em qualquer ponto. No caso, a gente tem um pequeno retângulo verde representando o segmento infinitesimal de um fio condutor de corrente, né, que é a linha azul. O vetor R, ele representa justamente a distância e a direção para o ponto no qual o campo será determinado. E aí nós precisamos resolver, certo, a lei de Biot-Savart e vamos encontrar uma forma mais simples, que seria uma constante vezes Q vezes V, o seno de θ, dividido pelo R vezes R ao quadrado. Bem, a lei de Biot-Savart, ela permite determinar o campo magnético qualquer que seja a distribuição de correntes, certo? Mesmo que tenhamos que usar cálculos mais complicados. Para soluções, para obter uma solução mais simples, nós podemos então utilizar a lei de Ampère, certo? A lei de Ampère, ela baseia-se na determinação, certo, em um dado ponto do espaço, de uma malha amperiana, né, ao longo da qual vai passar a corrente. Então, o ponto de interesse, ele deve estar posicionado sobre esta malha. E o que nós temos que resolver é a integral do produto escalar entre B e DL, certo? Onde DL representa o diferencial da trajetória. A lei de Ampère nos diz que essa integral vai ser igual a uma constante vezes a corrente que passa através da malha amperiana. Lembrando que o produto escalar pode ser também representado em termos do ângulo entre os dois vetores multiplicados, certo? Então, a lei de Ampère nos fornece uma forma mais simples de determinar o campo magnético do que a lei de Biot-Savart. Bem, nós vimos, certo, que uma corrente elétrica gera, né, origina um campo magnético. Em 1830, Faraday viu, né, observou que um campo magnético ele pode criar uma corrente elétrica, certo? Então, como é que podemos ver isso na prática? Vamos ver aqui dois experimentos sobre isso. O primeiro, nós temos o movimento de um ímã, né, produzindo uma corrente em uma espira. Então, nós temos que a corrente é observada apenas se existe um movimento relativo entre a espira e o ímã, certo? Essa corrente, ela desaparece no momento em que o movimento relativo entre o ímã e a espira deixa de existir. Observa-se experimentalmente também que quanto mais rápido for esse movimento, maior será a corrente. Se, certo, aproximarmos da espira o polo norte do ímã, a corrente tem sentido horário, então quando afastamos o polo norte do ímã, a corrente tem o sentido anti-horário. Se fizermos o contrário, aproximarmos da espira o polo sul do ímã, a corrente vai ter o sentido anti-horário. E quando afastarmos da espira o polo sul do ímã, a corrente vai ter o sentido anti-horário. Se, né, a primeira situação com o polo norte foi observada. E vice-versa. Então, essa corrente produzida na espira, ela é chamada de corrente induzida, certo? O trabalho realizado por unidade de carga para produzir a corrente induzida é chamada de força eletromotriz induzida. E o processo, certo, de produzir esta corrente e a força eletromotriz vai receber o nome de indução, certo? Temos que a indução de Faraday. Bem, o segundo experimento, ilustrado aqui nesta figura, certo? Vemos que tem nele duas espiras, uma chave, certo? Um gerador de corrente e um amperímetro. Então, esse amperímetro, ele vai revelar a existência de uma corrente no circuito da esquerda quando a chave S é fechada.
porque quando eu fecho a chave S, eu faço com que circule uma corrente no circuito da direita. Quando a chave S é aberta, ou seja, quando eu faço com que a corrente no circuito da direita seja interrompida, eu também vou observar a existência dessa corrente no circuito. Mesmo que a posição relativa das espiras ela não mude durante o processo. Ou seja, eu não tenho o movimento aqui. A força eletromotriz induzida e a corrente induzida nesses experimentos são causadas, né, pela variação de alguma coisa. Que coisa é esta? Então, quem respondeu essa pergunta, o que é que causa essa variação ou o surgimento da corrente induzida, da força eletromotriz induzida, foi justamente Faraday. E ele mostra, através da lei da indução de Faraday, que uma força eletromotriz e uma corrente podem ser induzidas em uma espira, fazendo variar a quantidade de campo magnético que atravessa a espira. Então, a coisa foi a variação no campo magnético. Faraday percebeu ainda que a quantidade de campo magnético pode ser visualizada em termos das linhas de campo magnético que atravessam a espira, certo? Então, para aplicar a lei de Faraday, né, a problemas específicos, que nós vamos ter nas nossas listas de exercícios, por exemplo, nós vamos precisar saber calcular a quantidade de campo magnético que vai atravessar a espira. Como é que eu vou fazer isso? Né, através do fluxo magnético, que vai ser definido como sendo a integral do campo, do vetor campo magnético, produto escalar da área por onde ele passa, né? A área que envolve a espira. Agora imagine que o campo ele é perpendicular a esta área e que o campo é uniforme. Nessa situação, eu vou ter que o fluxo vai ser igual a magnitude do campo magnético vezes a área. Eu posso expressar a lei de Faraday matematicamente, certo? Através da seguinte expressão, onde o módulo da força eletromotriz induzida, representado pela letra E, vai ser igual à taxa de variação, né, no tempo do fluxo magnético que atravessa essa espira. Ou seja, E é igual a menos a derivada temporal do fluxo magnético. Agora, de onde é que vem esse menos? Então, a presença do sinal negativo nesta lei de Faraday é resolvida pela lei de Lenz, que é uma lei que é justamente voltada para determinar o sentido da corrente induzida na espira. E diz que a corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz esta corrente. Então, é isto, é hora de que vocês pratiquem. Primeiro, leiam o material disponível. Se tiverem dúvidas, procurem nas referências complementares, resolvam os exercícios, participem dos fóruns, certo? Enviem suas dúvidas e resolvam todos os exercícios sugeridos. Até a próxima aula.